Olá, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma semaninha aí que está adentrando, mais alguns conceitos de filosofia. Todos me conhecem, meu nome é José Roberto e quero trazer mais um pouquinho dos conhecimentos dos filósofos e das semióticas das amplas áreas dos saberes. Não muito, né? Mas um pouco, tá bom? Então eu gostaria que vocês abrissem o caderno do aluno na página 83, tá? Nós vamos estudar 5 topzinhos, tá? O conhecimento da página 83, a crença da página 84, as normas, os valores e os símbolos, tá? Aí eu resumi para vocês, eu vou enviar por Word. E vocês, nesse resumo, eu vou mandar 3 questõezinhas também, tá bom? Então vocês peguem o caderno na página 83, tá bom? É uma canjinha simples, rápido, tá? Para vocês do primeiro ano que estão adentrando aí nessa matéria de filosofia, tá bom? Então, queridos, diz assim no caderno de vocês na página 83. Lá embaixo, no rodapé, fala do conhecimento. Eu vou ler para vocês, junto com vocês. Espero que vocês estejam lendo. Conhecimentos, conjuntos de saberes sistematizados e construídos historicamente que, acumulados, promovem ensinamentos que são transmitidos para gerações futuras. Por exemplo, como ocupar espaço, produzir alimentos, entre outros saberes necessários para a sobrevivência. Junto aos conhecimentos práticos, são construídos saberes ligados aos usos, costumes relativos às práticas religiosas e organização social e política, tá? O conhecimento, querido, eles sempre fizeram parte, né, das nossas vidas. Sempre teve como o ser humano o conhecimento adquirido através da parte externa, através dos outros. Mas o conhecimento, o ato e o efeito de conhecer, ele também vem muito da percepção, de perceber o que é certo, o que é errado. Só que esse perceber o que é certo e o que é errado, ainda tem mais 2 objeções. Saber o que é certo e o que é errado pela razão ou pela experiência. Entendeu? Então, o que acontece? Nós temos muito conhecimento pelas tradições, pelas experiências dos outros. Nós adquirimos através do conhecimento dos outros, da tradição, nós adquirimos pelo transmitir os conhecimentos, né? Ou eles entregam os conhecimentos, ou transmitem os conhecimentos. Essa transferência de comunicação pode ser oral, pode ser lendas, ritos, pode ser uso, pode ser costumes, igual está aqui, né? Relativo a todas as práticas, tanto religiosa como sócio e política, sociedade. Então, a tradição das várias amplas áreas de cultura, cada lugar tem sua tradição, cada lugar tem sua cultura, cada lugar tem sua sociedade, e as pessoas em cada lugar são transmitidos esses conhecimentos para elas. Hoje, nós estamos na multicultura, onde todos se relacionam e se conhecem, e se transmitem essas culturas. Mas o conhecimento primário, aquele que vem das tradições dos pais, das tradições legadas, deixadas pelos antepassados, nós adquirimos esse conhecimento e depois nós adquirimos conhecimento e passa o conhecimento para os próximos, tá bom? Esse topzinho é do conhecimento. No segundo tópico, queridos, aqui está falando das crenças, tá? Então eu vou ler para você sobre crença. Crenças. As crenças estão associadas à aceitação das verdades, verificáveis empiricamente ou não. Trata-se de um comportamento diante de eventos cotidianos e das projeções que podem fazer destes eventos. Exemplo,
a fé religiosa, a fé no avanço da ciência e a confiança na força do amor. A crença, queridos, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a crença, ele vem mais de tomar como verdadeiro, acreditar naquilo que você tem como verdade. Então, você tem uma aceitação daquilo, você tem uma confiança daquilo, né? E aqui fala da crença como empiricamente ou não. Então, eu já dei uma pincelada no empirismo para vocês, eu acho. O empirismo veio lá do filósofo John Locke, né? Que defende a forma de empírica, baseado nas nossas experiências. Então, o ser humano ele tem dois pensamentos, o pensamento empírico e o pensamento inato. O pensamento empírico são todos os fatos que são baseados nas nossas experiências. Então, nós adquirimos uma crença sobre aquilo que nós experimentamos, sobre as nossas experiências. Já o filósofo do iluminista, o René Descartes, ele já traz o pensamento inato, né? O pensamento inato, o que ele traz para a gente? Todo ser humano nasce um ser pensante. E esse ser pensante, ele é o do pensamento inato. Por quê? Porque ela é uma forma mais relativa e objetiva. Então, ele já é, o René Descartes, ele já é um filósofo mais assim, como se diz assim, que trabalha mais na certeza, mais no composto das ideias, não é verdade? Ele é um naturalista, um racionalista, né, do iluminismo, tá bom? Então, o pensamento inato é um pensamento que nasce com o ser humano. Todo ser humano é um ser pensante. E o pensamento empírico é um pensamento mais baseado nas experiências durante a vida, não é verdade? Mas aqui, queridos, na crença está falando também exemplos são da fé religiosa, da fé no avanço na ciência e da fé na confiança do amor. Então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre esses três subtópicos em cima das crenças. Então, a fé religiosa, a crença na fé religiosa, ela já é uma crença mais, já fala, né? Pela fé, tá dizendo aqui, ó. Exemplos são a fé religiosa, ele já fala. Inclusive a própria Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Então a fé, eu fui pesquisar, e a fé, ela se distingue na sua etimologia assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então eu não tenho irmão, mas eu espero pela fé, tá? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem, tá? Para quem quiser ver isso, tá em Hebreus 11:1, livro de Hebreus, Bíblia. Tá bom? Nós estamos falando de fé religiosa, tá? Agora, existem as outras fé, né? Em outras religiões, a fé budista, jainismo, hinduísta, confucionismo, tem vários tipos de fé. Como eu estou mais habituado a trabalhar com a fé dos cristãos, então eu coloquei a fé de Hebreus 11. Mas existem as outras fés, tá? Nós não estamos aqui fazendo um domínio sobre nada. A gente fala sobre todas as coisas. Então a fé é isso. Agora, tem a fé na ciência. A fé na ciência é uma fé mais racional, uma fé mais empírica mesmo, que depende do resultado da ciência, né? Então essa fé, ela já é uma fé mais comum, não é verdade? O que é a fé comum? A fé comum, ela não é uma fé extraordinária, né? Aquela fé que você acredita pelos dons, entendeu? Então, todos nós temos a fé comum. Eu acredito que vai acontecer, que amanhã venha acontecer alguma coisa na minha vida. Isso aí é uma fé comum. Agora, a fé extraordinária é uma fé que está além dos nossos olhos, além dos nossos pensamentos, aquilo que está acima de nós.
Por isso que a fé na ciência é uma fé comum e é uma fé baseada no racionalismo, no empirismo, no existencialismo, tá bom? E tem a fé no amor. A fé no amor, queridos, é mais por crença mesmo. Vamos dizer assim, é Hebreus 11:1, né? É o firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas é a prova das coisas que se espera. Por quê? Que se espera e das coisas que se vê. Por quê? Porque você não vê o amor é um sentimento, você não vê, você não apalpa, você não tem nada que venha ter como sustentabilidade, né, a fé, você não pode ter como experiência sólida a fé, na verdade. Tem também, queridos, as normas. Então, eu vou ler o tópico das normas para vocês, tá bom? Normas. Trata-se de determinações que buscam controlar o comportamento e o resultado e resultam da herança cultural. As normas determinam como os pais devem atuar na educação dos filhos, quais são as responsabilidades dos atores institucionais, quais são os modos de fazer registros, como se pode estabelecer comércio, constituir família, sepultar os mortos e tudo mais. Então, as normas nada mais é do que o princípio que serve, é um princípio que serve como regra, tá? Então, as normas são leis, né? Normas, leis, todo estado, toda instituição, toda escola, toda família, existem regras e existem leis para que a sociedade ela venha andar de comum acordo, não é verdade? Porque senão, se não existir regras e não existir leis, as pessoas elas se matam, elas fazem aquilo que aos olhos dos naturais, dos homens naturais, eles são como animais ou como pessoas místicas, endemoniadas e isso e tudo mais. Então, existe um padrão. A norma, ela é um modelo de padrão. E esse padrão é regido pelas leis, no caso das leis jurídicas, no caso das leis políticas. Então, todas as instituições governamentais e não governamentais existem leis para que sejam cumpridos e para que venha manter a ordem sobre a ótica da norma, da lei, tá bom? Aqui também tem os valores, tá bom? Vou ler para os queridos. Valores orientam para apreciar coisas e situações boas e rejeitar o que é ruim. Os valores revelam o significado que grupos e indivíduos atribuem para saberes, comportamentos, sentimentos, normas, coisas. Os valores se modificam a cada época de geração e sociedade. Então, queridos, o valor, elas vão existir e mudar conforme a sociedade em que a pessoa está estabelecida. Por quê? Porque às vezes aqui no Brasil existem normas e valores para nós que na China, por exemplo, elas não são como valores ou como normas. Por isso que às vezes não vamos falar só a China, vamos falar outros países, tá? Então, tem coisas que lá regra, normas, são as condições de vida social das pessoas, elas têm um sentido, um objetivo estimado, né, por aquele grupo. Então, esses valores são estimados por um certo grupo social, tá? Outros países, que aqui já não tem mais valor esse conteúdo, essa semântica, entendeu? Então, os valores, eles podem modificar de sociedade, eles podem mudar de política, entendeu? De tradição. Antigamente existia valores que na época, para nós hoje, são como ignorância, vamos falar assim, entendeu? Então os valores eles vão se modificando. E o valor nada mais é tudo aquilo que tem valor para você também. Porque às vezes o valor
ele é valor para uma pessoa, mas para outra pessoa isso não tem valor. Entendeu? Então vai no que aquilo que a gente acabou de falar. Vai pela fé, pela crença. Às vezes algo não tem valor para você, mas para outra pessoa isso tem valor. Então é aquilo que o valor, os valores são aquilo que você dá valor. Então diz assim, ó, só para os queridos entenderem. Vão existir e mudar conforme o momento e as condições de vida individual e social. Tem sentido objetivo, consiste em ser desejado ou estimado por uma pessoa ou um grupo. Tá? Nesse sentido, objetivo é uma qualidade inerente ao ser. Todos nós temos isso, valor, e damos valor. Todos nós temos, levando em conta as nossas necessidades, né? A necessidade do homem e a sua satisfação. Aprendemos ao longo das nossas vidas com os nossos pais, professores e amigos, convivendo com todos no decorrer do nosso dia a dia. Tá? Então sempre nós agregamos valores e nós damos valores. Tá? É importante ter respeito à natureza, à cultura, às raças, às etnias, às vidas e etc. Tá bom? Então isso é um pouquinho dos valores, né? O que é os valores? Então os valores são tudo isso. Tem também, queridos, os símbolos, tá? Aqui nesse último tópico fala dos símbolos. Os símbolos orientam as formas de sistematizar, classificar e ordenar o mundo por meio de significados expressos por sentidos e definições específicas. Os símbolos, como os outros elementos da cultura, podem ser trocadas ou ressignificadas. Um objeto, uma cor, um gesto, por exemplo, podem ser um símbolo, uma expressão de significado. O que é o símbolo? O símbolo nada mais é do que algum significado, né? Todos os símbolos têm algum significado, diz alguma coisa, fala a respeito daquilo que o símbolo está expondo, né? Então, são as formas de sistematizar o sentido e orientar o sentido do mundo, né? E no mundo também, não só do mundo, mas no mundo. Então, aonde tem um símbolo, aquilo tem um significado, classifica algo, entendeu? Então, nada é em vão, tudo tem o seu valor, o seu significado, tá bom? Então, isso, querido, foi a aulinha do primeiro ano, tá? Eu vou deixar 3 perguntinhas para vocês, simples, rápido. Espero que vocês tenham entendido esses 5 topzinhos e que vamos pedir a Deus para que esse ano passe, né? Para que tudo isso passe, essa pandemia e essas adversidades, esse tempo atípico que a gente vive, que as coisas voltem ao normal, para que a gente venha estar junto, para que a gente venha ter uma comunhão, tá bom? Deus abençoe vocês, ficam na paz. Tchau.